Irmãos, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Queridos, estamos aqui para falar um pouco do livro do profeta Oséias, né? Livro esse a qual traz uma polêmica, a qual vai ficar assim, meio que para ser debatido por causa deste casamento de Oséias com essa mulher. Então, antes disso, querido, para nós entendermos, eu quero ir fazer uma breve introdução, né, do livro. A primeira coisa que nós vemos é que Oséias, ele é o livro que fala do julgamento e esperança. Então percebe, o livro vai falar de julgamento e de esperança. Cada um das três partes principais do livro começa com ameaça de juízo divino sobre Israel e termina com a promessa de restauração divina. Então percebe que Deus chama o profeta para corrigir o povo e depois vai ter a promessa de restauração divina. Nós começamos a ver no capítulo 2, do verso 14 ao capítulo 3, versos 15 ao capítulo 11, do verso 1 e aí do 14, do 1 ao 9. O profeta, irmão, ele é apresentado. Então, logo no capítulo 1, do verso 1, o profeta está sendo apresentado a Israel, né? Ele está sendo apresentado como e Deus mandou e chamou ele para fazer algo, né? Você vai ver lá, louvado seja Deus, você vai ver, e ele diz assim, ó: o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias disse, pois o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher. Então ele vai ser apresentado e foi ali para pegar uma mulher, e aí os irmãos, essas histórias, tá bom? Três fatores importantes tem que ser destacado logo de início, irmão, nessa guisa de introdução, ou porque não descer nessa isagogue bíblica, né, que é chamada de introdução. Três fatores importantes. O primeiro que eu quero frisar é a legitimidade do profeta. Então percebe aí, querido, que a palavra do Senhor foi dirigida a Oséias. Oséias não se constituiu profeta e nem foi apontado por homem algum. Então veja que Oséias, ele não se constitui profeta de si mesmo e muito menos separado por homem, né? Então percebe que veio algo de Deus, veio algo, quem foi Deus que chamou. E quando Deus chama um homem ou uma mulher, um profeta ou uma profetisa, Deus se responsabiliza, querido, porque fiel é aquele que nos chamou para terminar também a boa obra. Então veja que ele não foi levado por homem algum. Então ele é profeta de Deus. O que é ser um profeta de Deus, irmão? Nós sabemos que profeta é aquele que recebe de Deus para o povo, né? Ele vem, ele recebe a mensagem de Deus e passa para o povo. Ele é um representante de Deus diante do povo. Então Oséias, como profeta, tinha esse hábito, essa ambição em sua vida. Ele é profeta de Deus. Ele não cria a mensagem lhe foi dada. Então veja bem que quando ele vai como profeta, ele não cria a mensagem vem de Deus. E a mensagem ela vem de Deus para conosco falar com a igreja. Ele não era a fonte da mensagem, apenas seu instrumento. Como profeta, ele tinha que entender que ele não é a fonte da mensagem. Ele é o instrumento para que a mensagem chegasse até Israel. Você está entendendo, irmão? Que eu e você não é a fonte da mensagem. Eu e você somos um instrumento para que algo de Deus, a mensagem de Deus, chegue até a sua igreja. Chegue até a mim e a você, né? Glória a Deus. Ele tinha autoridade, né? A sua autoridade procedia de Deus, irmão. A autoridade de Oséias procedia de quem? Procedia de Deus. É diferente, querido, você ter autoridade e ter autoritarismo. Oséias, como profeta, ele tinha autoridade. Quem tem autoridade sabe falar. Quem tem autoridade sabe convencer. Porque Oséias ele foi ali, irmão, para exortar,
Oséias foi para corrigir, Oséias foi para falar com o povo de Israel, mas Oséias ali representava o amor de Deus para com aqueles povos. Tem que prestar atenção nisso, né? Agora vamos frisar aqui o casamento do profeta, né? O casamento do profeta, irmão, ele é determinado em Oséias 1, capítulo 2, versículo 3, a parte A. Oséias, ele veio a compreender o verdadeiro significado do pecado de Israel. Adultério espiritual e até prostituição. Então veja, dentro do livro nós vamos conseguir fazer o adultério e a prostituição espiritual. Então veja que o pecado de adultério, irmão, ele tem sido definido como busca de satisfação em relação ilícita. Quando nós olhamos a palavra adultério na física, é alguém que procura em outra pessoa sexo ilícito. Algo em que uma pessoa não tem ou vai criar fantasias, a buscar em outras pessoas. Então vamos trazer para os dias da igreja. É quando o povo deixa Deus para buscar em outros deuses aquilo que não existe. Já não é mais a limitação de sexo, é buscar em um Deus, se aproximar de um Deus, algo novo, criar uma fantasia aonde não se tem em outro Deus para trazer para a sua vida. Por isso que Deus diz, não criei um Deus além de mim. Ele é o único Deus acima de tudo. Louvado seja Deus. Agora nós vemos também, ele fala do pecado de prostituição. O pecado de prostituição, irmão, ele já é mais, ele é pior, né? É o pecado de prostituir bens superior por causa de dinheiro e de lucro. Então, a prostituição, ela vem quando eu quero guardar bens superior e lucrar em cima disso. Nós olhamos para uma vida de uma mulher prostituta. Ela se vende, ela vende seu corpo para lucrar fins financeiros, né? E para que ela venha ter bem superior. E na vida, agora trazendo para a espiritualidade, irmão, não é muito longe em que o povo anda se vendendo, se prostituindo para poder ter lucros financeiros em seus ministérios. Vejamos que quando nós olhamos para o livro de Números, quando Balaque manda chamar Balaão, Balaque pede para Balaão amaldiçoar a Israel. Por quê? Porque só Balaão poderia amaldiçoar Israel. Então Balaão tentou uma vez, Balaão tentou duas vezes, Balaão tentou três vezes. Na terceira vez, Balaque chega a Balaão e diz, conseguiu amaldiçoar Israel? Ele diz, como posso amaldiçoar aquilo que o Senhor abençoou? Então percebe, irmão, que um profeta de Deus, por mais que seja a situação, ele não foi chamado para amaldiçoar, ele foi chamado para abençoar, restaurar, resgatar, para trazer para a presença de Deus. Aleluia. Percebe, querido? Então, aí nós vemos também, depois de nós olharmos o adultério e a prostituição, nós vemos duas linhas de raciocínio, querido, sobre o casamento de Oséias, né? Duas linhas de raciocínio sobre o casamento de Oséias. Alguns estudiosos, teólogos, alguns eruditos, irmão, queiram dizer que Gomer, aquela mulher, ela era casta antes de se casar com Oséias. Ela só foi ser prostituta depois, ou se prostituir, depois que teve o casamento com Oséias. Mas quando o texto nós vamos para a palavra de Deus, lê-lo e ver, isso cai por terra, isso é uma aberração, isso é uma coisa que nos leva à heresia. É por isso, irmão, que nós estamos vendo muitas exegese em cima de púlpito e não exegese, por causa da axiologia, por causa do eu acho, do que eu posso dizer ou falar. Nós temos que fazer, irmão, a exegese e não a exegese. Nós temos que extrair do texto e não colocar de fora dentro do texto, né? Vamos prestar bastante atenção. Então percebe que eles dizem que ela era casta antes de casar, só foi ser prostituta depois se casou com Oséias, né? Não é isso que o texto diz, irmão. Veja bem, o texto ele diz assim, ó, vai, né? Oséias 1:2 diz assim, ó, vai,
toma uma mulher de prostituição, olha aí, e terá filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então veja, como dizer que não era, se o texto está dizendo que era? No capítulo 1, verso 2, você vai ter essa confirmação. O segundo ponto que nós vemos é que Gomer, ela já era uma mulher prostituta, antes do profeta se casar com ela. Quando nós olhamos, nós vemos um sábio, estudioso, Saltino Filho, ele vai afirmar em um dos seus relatos que o casamento de Oséias com Gomer foi uma tragédia. Mas a tragédia de Oséias ilustra a tragédia do povo de Israel, né? Do povo de Israel para com Deus, ao se envolver com outros deuses. Israel adulterou e desprezou a Deus. Então percebe aí, irmão, agora vamos lá. Eles adulterou, largou. Então vamos se pôr em uma lei, né? Poderia tudo estar acabado. Mas aqui não, Deus pegou Oséias para mostrar que ainda há uma solução. Deus ainda pegou Oséias para mostrar que enquanto a vida há esperança. Ah, querido, que Cristo Jesus os abençoe. Você é o meu convidado a estar comigo, né? Assistindo este vídeo, clicando um joia, uma crítica construtiva ou negativa. Querido, sua opinião é bem-vindo para a minha vida. Que Cristo Jesus os abençoe nessa tarde. E dê-lhe uma boa tarde em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém.